Salve, salve, você ligado aqui no canal Narrador Daniel Oliveira. Essa é mais uma das novidades no que se refere ao programa Raio X. E nós teremos o Raio X Expresso, sempre um dia após as rodadas do meio de semana. E com o Diogo Rimoli, o Cristiano Silva e o Sérgio Couto aqui na área. Lembrando que ao vivo, nas segundas às 9 da noite, o programa Raio X no Estúdio Pro Hub, com toda esta galera aí, muitas atrações para você. E vamos já começando o programa. Eu vou disparar aqui o cronômetro para que a gente inicie esses 20 minutos no Expresso, valendo. Diogo Rimoli, qual é o teu destaque no programa de hoje? Um abraço, Daniel, um abraço, Cristiano e Serginho, a todo mundo que nos acompanha. Lamentavelmente, é esse momento do futebol gaúcho, né? O que a gente pôde acompanhar ao longo dessa rodada no meio de semana, o fracasso de Juventude, para mim, o fracasso do Inter e o fracasso do Grêmio, e eu vou botar nesse rodo aí também o Brasil de Pelotas, mesmo que tenha vencido, tá para rebaixado para a Série C do futebol brasileiro, momento péssimo do futebol gaúcho. Não sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Sérgio Couto, teu destaque aí em São Paulo, Serginho. Senhores, beijo a todos. Legal esse nosso momento agora, né, de poder também repercutir o meio de semana. Pô, Filipão, tu já tinha nos dado 7-1 de presente, Filipão. Agora tu vai rebaixar o Grêmio, Filipão. Pede o teu boné, Filipão. Ninguém te aguenta mais. O teu time é uma esculhambação. Tu desaprendeu o futebol. E eu ouvi mentirosos dizendo que o Filipão tinha evoluído na China, na transição. Pede o boné, Luiz Felipe. Tu já nos deu 7-1. Não rebaixa o Grêmio, Luiz Felipe. Tá feia a coisa. Cristiano Silva. E aí, Cristiano? Um abraço. Tudo Qual bem? é o teu destaque? Um abraço, Daniel, Diogo, Sérgio. O meu destaque, infelizmente, é o vexame do Grêmio rebaixado para a Série B de 2022. O torcedor pode daqui a pouco salvar essa gravação se o Grêmio não cair, mas eu tenho absoluta certeza que o mais confiante dos torcedores não acredita em milagre. E o Grêmio precisa de um milagre. Não vai acontecer, o Grêmio está na Série B. Time que precisa vencer o Sport Cuiabá em casa para pensar em escapar, de 6 pontos que disputou, ganhou 1, merece estar na Série B. Está cumprindo à risca a cartilha do rebaixamento. A última manifestação lúcida do Filipão não foi ouvida após o jogo contra o Cuiabá. Que ponto chegamos? Cumprimentar os jogadores depois de sair na frente, empatar o jogo, tomar o segundo gol de um time que abdicou de atacar e depois conseguir bravamente, heroicamente, um empate que não contribuiu em nada matematicamente na vida do Grêmio. É por aí que a gente começa. E até agora, a própria questão da projeção para o Grêmio escapar, hein, senhores? Ô, Daniel, antes me permita, vai lá, o Diogo e tu também, vocês destacavam naquele emaranhado que eram as entrevistas coletivas após os jogos, que a única voz, a única palavra, o único pensamento lúcido dentro do contexto tricolor era o Luiz Felipe. Mas a entrevista coletiva dele ontem foi lamentável. Foi uma das coisas mais tristes que nós ouvimos nos últimos tempos. Por quê? Porque ela passa da lucidez para a insanidade. Eu fiz questão, Cristiano, hoje pela manhã, quando acordei, de lá numa rede social olhar o programa que tu apresenta na rádio. E fui de novo lá no Facebook, vou ouvir a entrevista do Filipão. Eu me apavorei mais, cara. Cara, eu acho que o Filipão, na boa, o Filipão da patada na imprensa é o normal do Filipão, que a gente conhece da sua trajetória como técnico. Foi assim no Grêmio multicampeão, no Palmeiras, com a seleção, e ele não estava sendo assim no Grêmio. Eu interpreto a coletiva do Filipão de ontem como deu na tampa da caixa. Os jogadores não suportam mais o Filipão e o Paulo Turra, seu auxiliar. O clima é belicoso dentro do vestiário do Grêmio. O presidente Romildo, um dia antes, deu entrevista na Guaíba dizendo que realmente aconteceu um bate-boca no vestiário depois do jogo contra o Sport, mas é normal, os jogadores querem vencer. Os jogadores teriam pedido aí uma troca na postura do time dentro de campo. Cara, o Filipão ontem, velho, a sensação que me passou é que jogou a toalha, jogou para as cordas. E ele botou o time que a torcida queria, já contra o Sport,
contra o Sport, quando ele volta com Campaz e Guilherme Guedes, e ontem ele começa com Campaz. O torcedor queria o Campaz em campo. E não deu em nada, cara. Absolutamente nada. O time não foi só o que o torcedor queria, porque tem uma informação de bastidores que eu recebi que é uma pressão muito grande de pares de diretoria do presidente Romildo Bolzan Júnior e alguns conselheiros pressionando e exigindo até mesmo a saída do Filipão por duas questões importantes. Primeira delas, o Campaz não estava jogando e o Campaz jogou. E a outra era aquela história do Kahneman, que ressurgiu no jogo de ontem. O que aconteceu? Os dois jogadores jogaram e o resultado acabou não aparecendo. Então mais complica ainda a situação do Filipão, Daniel, né? O Kahneman tem um problema no quadril seríssimo. Vocês perceberam que ele, em um determinado momento, até no início do jogo, ele deu uma dividida, ele sai com uma cara de dor e meio que passando a mão no quadril. Mas, Cristiano, eu não posso acreditar que um clube como o Grêmio está colocando em campo um jogador que tem dificuldades clínicas nesse sentido. Eu não posso acreditar nisso, mas tudo bem. Quando eu digo que eu não posso acreditar, é uma força de expressão. Mas isso é muito grave, assim como outras coisas, né, que para mim são graves. A questão do Diego Souza, para mim a questão do Churin também. O Grêmio tem uma série de problemas. Eu fico muito preocupado porque foi exaltado, o que mais se exalta não, o Grêmio teve vontade, estava a fim de vencer. Vontade e a fim de fazer um bom trabalho é nada mais do que obrigação de qualquer profissional. Tu tem que ir muito além disso. Queria só destacar algo aqui rapidamente, que o Cristiano falou que o Grêmio nos últimos 6 pontos acabou conquistando 1, né? Os 2 jogos em casa. Nos últimos 9 conquistou 1. Ou seja, nos últimos 3 pontos o Grêmio tem 11% de aproveitamento. E o Felipe... 3 jogos. Em 3 jogos, nos últimos 3 jogos, que são 9 pontos, ele tem 11% de aproveitamento, conquistando apenas 1 ponto. O Filipão tem 50% de aproveitamento no comando do Grêmio e ontem fechou o seu 20º jogo, somando todas as competições, 50% de aproveitamento. Nos últimos 9 jogos, ele tem 37% de aproveitamento. Nos últimos 4 jogos, 33%. E nos últimos 3 tem 11. Ou seja, evolução, que isso foi perguntado para o Filipão, e ele ficou, não, mas nós evoluímos lá contra o Ceará. Bom, o Ceará já faz um bom tempo, e de lá para cá não se vê evolução. Ao contrário, se vê um decréscimo, se vê involução no futebol apresentado pelo Grêmio. Então isso é muito delicado. O Grêmio sai agora para 2 jogos decisivos, e depois tem o Juventude, que é um adversário direto. Pelo futebol que o Grêmio está jogando, eu não consigo ver o Grêmio vencendo de ninguém. O Grêmio ressuscitou o esporte, Daniel. O Grêmio ressuscitou o esporte. Correção no que disse o Diogo. Ele não sai para 2 jogos decisivos. O Grêmio tem todo jogo decisivo. Eu te entendi só para fazer um gancho no que eu vou falar. Cara, é vexatório. O Grêmio é vexatório. O Filipão deu no teto. A verdade é essa. Aquela melhor. E aquele recorte que a direção dizia, olha, a campanha do Filipão, uma campanha de G4. Aquilo era uma meia-verdade. Deu no teto. Não tem mais o que tirar. Os jogadores não querem mais. Os jogadores tentam... mas os jogadores não querer mais, eu acho que isso aí não tem que contar, não tem que pesar, Cristiano. Eu acho até porque é no currículo deles que vai estourar. E outra coisa que nós todos sabemos, time da grandeza do Grêmio, quando entra no Z4 e fica principalmente um período longo como está, a cada partida, o aspecto anímico, a gente falou no último raio-x do aspecto psicológico. Ele pesa, a perna pesa 1 tonelada, aí vai o Cuiabá, que está só especulando o jogo, faz 1-0. Velho, foi-se a égua com arreio e tudo, a perna pesa, aí o Grêmio empata. Cara, pare uma bigorna, empata. Sabe o que o Cuiabá faz? 2-1. Sem atacar. Foi o único ataque do Cuiabá no segundo tempo foi a cobrança de escanteio. Que, diga-se de passagem, teve falha do goleiro, hein? Teve falha do goleiro no gol. Eu tenho dúvida, Daniel. E essa é outra situação. Por que trocar o goleiro agora? Ele botou na conta do Chapecó a derrota para o Sport. Agora vai voltar o Chapecó contra o Santos? Eu acho até que a gente pode questionar se o Breno falhou ou não. Para muitos falhou, o Daniel acho que falhou, eu acho que uma falha, enfim. Mas, e aí, agora volta porque falhou, volta o Chapecó? Tu perdeu o comando, cara. Perde o comando do grupo.
Sabe o que é? Só para fazer uma... Não, só para fazer um contra-reparo, digamos assim, em relação ao que o Cristiano falou, quando eu falo que o Grêmio sai para dois jogos decisivos, e eu vou incluir o jogo que ele enfrenta o Juventude em casa, que vão ser 13, porque é o seguinte, hoje o Grêmio tem 16 jogos pela frente para ser realizados, para jogar no Campeonato Brasileiro. Tem que ganhar quantos? Não, já chego lá. Ele sai para 2 jogos e depois tem o Juventude, que para mim são jogos que vão definir tudo para o Grêmio. Porque é o seguinte, se o Grêmio for mal nesses 3 jogos, não tiver um bom aproveitamento, conseguir bons resultados, eu vou somar esses 3 jogos, os 2 que estão atrasados, que são contra Flamengo e o Atlético Mineiro, que vão estar lutando pelo título. Nós não podemos esquecer disso. A gente não sabe direito como é que vai estar, mas vão estar lutando pelo título. Ou seja, nós já temos desses 16, 5 jogos cruciais para o Grêmio. 5 jogos cruciais. 5. Esses 3 que ele vai fazer agora, na sequência Santos, Fortaleza e Juventude em casa, e ele vai ficar pendurado com 2 adversários de extrema dificuldade para fazer pontos. E eles precisando fazer pontos. Hoje, olhando a média histórica de necessidade de 43 pontos para fugir do rebaixamento, o Grêmio tem hoje 23, ele precisaria de mais 20 pontos em 16 jogos, sendo que em 22 ele fez 23. Então a situação é extremamente delicada para o Grêmio. Tá aí o Serginho falava em projeção. A última tabela aqui, que é a fazer, que é a projeção. O Grêmio precisa mais 20 pontos para atingir os 43 da média histórica em 16 jogos. O Grêmio precisa de 41,67% de aproveitamento nesses jogos. É o aproveitamento que o Grêmio ainda não tem no Campeonato Brasileiro. Eu falava sobre, só para acrescentar, Diogo, o quanto ficou mais grave a situação do Grêmio, que até o Cristiano brincou, tu já está tirando o Grêmio do rebaixamento, porque o aproveitamento do Grêmio era de não rebaixado. Por quê? Porque tinha 2 jogos a menos. Mas hoje não. O Grêmio com esses tropeços aí, Atlético Paranaense, Sport Recife e Cuiabá, o Grêmio hoje tem aproveitamento de rebaixamento. Isso agrava ainda mais a situação. E aí, para tentar ser... Vai lá, Serginho. Não, eu só quero saber o seguinte, né? Porque eu estou olhando o cronômetro ali do nosso querido comandante Siri. Na entrevista na Rádio Guaíba, o presidente disse que não é candidato ao governo do Estado? Não nessa última agora. Não, quero saber nessa última. Não, na última agora, final de semana, eu não perguntei isso. Tá falando do jogo. Agora, na entrevista que ele teve no programa agora pela manhã, ele disse que é um soldado a serviço da causa do PDT. Imagina, da causa do PDT. Se o Grêmio cair, ele disse que não irá concorrer e vai cumprir o seu mandato no Grêmio até o final. A gente já sabe, né, Serginho, Cristiano, Daniel, que esse foi um erro histórico do presidente. Ele poderia sair por uma tangente, né? Eu não quero falar sobre isso, eu estou focado no Grêmio. Para mim, claro que é uma posição muito pessoal, mas para mim foi um erro crasso e histórico do presidente do Grêmio. Mas, gente... eu vou pedir, Daniel, permita, Cristiano, que tu volte ali, se possível, com aquela projeção, só para tentar esclarecer aquilo que o Serginho perguntou e eu acabei não respondendo de maneira objetiva, que seria quantas vitórias o Grêmio precisa para escapar do rebaixamento. Na verdade, é o seguinte... Para tu atingir 20 pontos, tu pode atingir esses 20 pontos de maneira diferente. Tu pode atingir com 6 vitórias e 2 empates, pode, 3 vezes 6, 18, mais 2, 20. Ou tu pode atingir aqui, como eu coloquei, por exemplo, 5 vitórias e 5 empates. Mas na medida que tu começa a ganhar menos e tu começa a buscar pontos nos empates, a tua necessidade de não perder, ela aumenta. Porque tu vê bem, tu só pode perder 6 nos próximos 16. E o critério de desempate, né, Diogo? Tu tem que empatar menos e ganhar mais. É melhor, às vezes, tu perder e ganhar outra, porque o primeiro critério é o número de vitórias. Certo. É que eu tô aqui, a projeção que eu fiz, eu procurei fazer algo semelhante dentro da campanha do Grêmio e algo que não seja extremamente difícil. Ou seja, 5 vitórias, tá bem. Ainda que o Grêmio tenha conseguido só 6, mas 5 vitórias, mais 5 empates. Mas, obrigatoriamente, nessa combinação de vitórias e empates, a tua necessidade de não perder, ela aumenta, porque tu só pode perder mais 6 em 16. Sendo que tu sai para esses 2 jogos extremamente difíceis, depois tu pega o Juventude, tu tem 2 jogos atrasados contra Flamengo e contra Atlético Mineiro, e depois, na sequência...
tu ainda tem o Atlético Mineiro, de novo, né? Sim. Que ainda, né? Tu ainda tem esse jogo. Do segundo turno, né? Exato. Tu tem o Atlético Mineiro, tu tem o Palmeiras, tu tem o Grenal. Que pepino. Então, assim, ó, o Grêmio está numa situação extremamente delicada e por isso que eu digo que esses 2 jogos, e aí, junto a eles, esse jogo do Juventude na Arena, vão ser extremamente determinantes para a permanência do Grêmio na Série A. Eu já não sei mais quais jogos são. Eu já não sei mais quais jogos são decisivos, quantos jogos são importantes, porque é difícil de um time que não tem a mínima capacidade de se organizar dentro de campo, um time que fica muito mais na capacidade individual de alguns jogadores e na entrega, né? Porque pelo menos isso o Grêmio teve. Agora, tecnicamente, realmente é sofrível a gente ver o Grêmio jogar. Ô, Daniel, para mim, a questão tristeza. do Grêmio, a cada dia que passa, ela fica mais clara. Eu sempre fui um defensor do presidente Romildo nas 2 primeiras gestões, que ele está na terceira agora. Porque é um cara que saneou as contas, é um cara que equilibrou as finanças e é um cara que ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, tirou de uma fila gigantesca. Tirou o Grêmio da fila. Mas aí o seguinte, eu acho que nesse último mandato, quando mudou o estatuto para 3 anos, ele foi ganancioso. Porque a gente vai voltar no tempo, no início do ano ele queria Borré, Rafael Carioca, Douglas Costa, mas não sei quem, para montar um super time para ganhar uma Libertadores de novo, ou uma Copa do Brasil, ou quem sabe as 2 e mais o Campeonato Brasileiro. Porque um título desses iria alavancar a candidatura para o governo do Estado e ele iria ganhar tranquilamente para o governo. O PDT tem Romildo Bolzan como candidato e o Ciro Gomes, que é o candidato PDT à presidência, tem no Rio Grande do Sul, que é um palanque muito forte no Rio Grande do Sul, e seria com o Romildo. O tiro saiu pela culatra. A ganância fez com que o Grêmio não conseguisse nem sair da pré-Libertadores. Caiu na Sul-Americana, cai o Renato, vem Thiago Nunes, e ali vocês vão lembrar que no discurso do Thiago Nunes vamos refazer a hierarquia do futebol com o vice-futebol, o treinador, cada um na sua área. Não deu certo, o Grêmio cai e volta para o treinadorismo. Só que em nenhum momento, eu tenho absoluta certeza disso, o presidente Romildo passou pela cabeça do presidente que o Grêmio estaria em outubro nessa situação que se encontra. Ontem uma imagem ficou muito clara, estava o presidente na cabine vendo o jogo e do lado dele Ciro Simone, que voltou a ser diretor médico, ele saiu da direção médica do Grêmio, voltou a ser diretor médico e ninguém sabia. Ciro Simone, que é presidente do PDT, presidente estadual do PDT. Cara, que loucura isso, cara. Foi um erro de cálculo, deu errado tudo, a trajetória, a rota, errou tudo. E agora é desesperadora a situação. Sinceramente, e veja como... se escapar do rebaixamento, eu acho que o presidente Romildo não ganha nem para vereador em Osório. Bom, a gente já vai falar rapidinho nos minutos finais do Inter, conclui aí, Sérgio. Rapidinho, me desculpa, Daniel, mas é que assim, veja como reestabelecer a hierarquia do futebol para que se trouxesse reforços, eu vejo no Corinthians. Ou o Grêmio, o que pagou pelo Campaz, o que paga pelo Campaz, pelo Vija Sante e pelo Douglas Costa, tanto o Juliano quanto o Roger Guedes estavam aí à disposição. Tá bom, o William é outra situação. Então nem isso o Grêmio conseguiu. Porque não há, para mim, luz no time do Grêmio, de esperança. Eu joguei a toalha. Para mim o Grêmio caiu, quero deixar bem claro. Só um milagre vai salvar o Grêmio. Eu não... Senhores, o jogo do Internacional, para encerrar já estamos nos minutos finais aí, breve para cada um. Vamos 20? Vamos 20, né? Não sei. Hoje... então tá. Ficou o escanteio do Moisés, ele traduziu o que foi a atuação do Inter, hein? Brincadeira aquilo ali, velho. Tá louco. Cara, o Moisés comprovou que ele não tem condições de ser jogador do Inter, e vou dizer outra. O Inter tem que buscar um lateral esquerdo pro ano que vem, porque o Paulo Vitor também não tem condições de ser lateral do Inter. Mas, cara, assim, o Inter ontem... E o grande banco do Inter, Caios Vidais... Não, mas é que a gente tem que levar em consideração que há muita gente fora, né? Os caras não jogam nada. Não, tudo bem. O Internacional não tem grupo, essa gurizada aí tem que dar um tempo a essa gurizada, senão vão matar esses guri. Não jogam ovo. Não, ontem o Inter ficou resumido para mim a goleiro e a centroavante. Eu acho que o Yuri Alberto, mesmo ele não tendo feito gol, para mim ele é um jogador que ele se apresenta para a tabela, ele tem qualidade para a tabela, ele entrega uma bola redonda, ele teve uma boa finalização de perna esquerda que obrigou o goleiro do Ceará a fazer uma boa defesa. Para mim o Inter se resume a goleiro e centroavante. Ou seja, todo o miolo ontem no jogo não existiu.
né? Aquilo que a gente fala, um bom time começa por um bom goleiro, um bom meio-campo e um bom centroavante. Mas o Miolo não jogou. Ah, mas vem cá, jogou, cara. Não, tudo bem, mas o Patrick continua sendo titular, Cristiano. Não se busca. Eu achei que o Patrick foi bem ontem. Ele foi bem. Eu também não achei que foi mal. Eu achei que o Patrick foi o que ele vem sendo. Talvez uma outra jogadinha, como o passe para o Yuri Alberto. O Patrick, com o Patrick ele melhorou. Nada mais do que isso. Mas vai tirar o Patrick e tu vai botar o Caio Vidal ou o Maurício, meus amigos. Não, Serginho, eu gosto eu gosto que um profissional tente e busque alternativas. Ele busque. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Tem que buscar alternativas para mudar. Agora, o Internacional saiu ontem do Castelão tendo que comemorar um 0-0 ridículo, porque foi amassado pelo Ceará, cara. O Diogo, eu sei que tá estourando. O Diogo me lembra um amigo meu, colorado dos anos 90, que tinha lá o Marcelo Padeiro, né? O Marcelo Rosa. Um dia ele falou: cara, tem que trocar o Marcelo Rosa. Mas por quê? Pra eu xingar outro. Bota outro ruim. Galera, curtiu o debate? Quer saber mais? Então chega na segunda-feira, 9h, programa Raio X aqui no canal. Aproveita, dá o like, isso ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho para o YouTube sempre te avisar de conteúdo novo e deixa um comentário aqui embaixo. A gente quer saber a tua opinião. E repito, segunda-feira, vocês são muito bons. ao vivo, vocês são ótimos. Segunda-feira ao vivo, 9h aqui no canal, tá certo? Parabéns. Valeu! Parabéns a todos.